Fala, meus lindos, fala, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a reflexão que eu vim trazer aqui hoje é para todas aquelas pessoas que têm o hábito e o costume de participar da igreja. É mais que uma reflexão, é um puxão de orelha. Porque quando a gente participa de uma igreja, seja ela católica, ou protestante, ou outra do tipo de religião, todos nós somos irmãos e irmãs. Mas cabe a nós assumir as nossas funções, né? As nossas responsabilidades na igreja. Tá certo que hoje em dia tem uma grande polêmica aí em relação ao dízimo, porque cada igreja faz uma oferta diferente, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque esse não é o foco. O que eu quero dizer, qual o puxão de orelha que eu quero dar aqui hoje a todos nós que participam da igreja? Na igreja temos funções, temos uma equipe que canta, temos uma equipe que faz a pregação da palavra, temos uma equipe que organiza as leituras e assim por diante. Independente da igreja, temos pessoas assim. Mas, muito mais além disso, temos também pessoas responsáveis por fazer limpeza. Porque nós devemos cuidar da nossa casa comum, que é a Santa Igreja, né? Mas você já parou para pensar que ao se responsabilizar pela limpeza, não cabe não só aquela pessoa que está naquele cargo de fazer aquilo? Não. Por quê? Porque como nós participamos da igreja, é a obrigação de todos nós ajudarmos. Fazemos ali uma faxina na igreja, seja uma vez por mês, uma vez por semana, né? Cabe todos nós ajudar, porque até mesmo a faxina na igreja é uma forma de dízimo. Porque muitas pessoas pensam que o dízimo é apenas o dinheiro, mas não, também são serviços que a pessoa faz na igreja. Eu mesmo, o meu dízimo que eu ofereço na igreja que eu participo é o meu serviço como catequista, como ajudar na limpeza da igreja, capinar e assim por diante. Esse é o meu dízimo e não tenho vergonha de falar. Mas o que eu quero dizer, gente, na igreja nós temos que ser unidos, temos que viver em união. Deus nos pede a unidade. Se nós vamos para a igreja para encontrar Cristo, voltemos com Cristo para casa. Não voltemos discutindo, brigando, não, porque aquela irmã fez aquilo, aquele irmão fez isso, está jogando tudo em cima de mim. Não voltemos reclamando disso, porque na igreja cada qual tem seu papel, mas chega um ponto que a pessoa não aguenta mais de ficar com todas as responsabilidades, ou seja, tem que dividir as tarefas, e mesmo fazendo as divisões de tarefas, deve ajudar a pessoa. Por exemplo, a minha mãe faz faxina da igreja aqui. E cadê o pessoal lá para ajudar ela? Não aparece. Muito difícil aparecer. Mas alguns até se oferecem, né? Aqui, alguns vizinhos aqui. Mas irmãos de igreja, você acha que eu mesmo não vi? Então, não é só na igreja dela, não. Em todas as igrejas deve
ser unido, deve ter a unidade. Deus nos pede a unidade de irmãos e irmãs em vários papéis, em várias funções. Não cabe só a mim fazer faxina, não. Cabe a mim também ajudar no que eu puder. Né? Porque Deus, até Deus mesmo, já deu funções para nós como ministros da palavra, pregadores, né? Porque nós não vamos capacitar os nossos irmãos e irmãs a fazer o mesmo. Não é verdade? Então, meu lindo, minha linda, a mensagem de hoje é bem clara. Nossa igreja tem que ser unida. A nossa igreja deve perseverar nessa unidade que Deus nos pede. Um ajudando o outro. Não é nada de individual. Não é nada de pensar só em si. É pensar no irmão. É pensar na irmã que está ao nosso lado. Por isso que eu falo, é um puxão de orelha a mim, a você e a todos. Deus nos faz esse puxão de orelha, ajudar a todos sem exclusão. Ele não libertou várias pessoas de suas prisões, não curou pessoas leprosas, curou no dia de sábado o que era proibido, mas para ele não era. Pois então, não vamos impor isso na nossa vida, né? Então, Deus quer que sejamos unidos na nossa igreja, e não só na igreja, mas em todos os cantos. Então, meus lindos, minhas lindas, vamos viver essa unidade e ajudar nossos irmãos e irmãs e não ser egoísta, como muitos são na nossa igreja. É até feio para mim, eu acho até feio a pessoa ser egoísta na igreja e em casa ter uma outra conduta. É feio. Então, o que nós ouvimos, a pregação da palavra, o que nós ouvimos do Senhor, nós devemos viver, tanto na igreja quanto em casa. E para isso, devemos ajudar, seja em qualquer tipo de serviço. Então, pense nisso e coloquemos na prática. Tá bom? Independente do seu papel na igreja, ajude. Ajude no que você puder. Não que seja que você não queira, mas faça com o coração. Porque tudo que você faz que você não queira, sai mal feito. Então, mas tem que fazer com o coração. Tá bom? Pare, pense e reflita.